Pessoal, vamos abrir hoje em Amós, capítulo de número 4. Todos encontraram? Vamos ler o versículo de número 12, e somente esse. Entendeu? Vamos lá então, 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu vou repetir essa última parte. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Espero que vocês consigam ouvir. Está muito abafado por causa da chuva. Mas a mensagem hoje é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A verdade é que nós talvez estamos vivendo a geração mais relaxada com as coisas de Deus. Talvez nós estamos vivendo uma geração mais descompromissada com as coisas do eterno Deus. Uma geração onde as coisas espirituais, elas são coisas secundárias e não mais importantes. Talvez essa seja a geração que mais tem dúvidas sobre o retorno de Jesus Cristo, a volta do Senhor. Talvez essa seja uma geração mais despreparada para receber o Messias, para receber Jesus, para receber o Salvador. Mas eu espero que Deus possa fazer em mim e na sua vida um avivamento tal que nós possamos estar preparados para encontrarmos com o nosso Deus. A gente se prepara para casar, a gente se prepara para trabalhar, a gente se prepara para muitas coisas, e muitas vezes a gente esquece de se preparar para se encontrar com o nosso Deus. Nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor, porque a igreja que Cristo virá buscar é uma igreja, como ele diz em Tessalonicenses, eu acho que é Tessalonicenses, que todo o vosso corpo, todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Veja, quando ele fala da vinda dele, ele também fala de uma preparação que nós temos que ter. Preparação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo para receber Jesus de Nazaré. Porque Jesus não vai levar uma igreja de qualquer forma. E nós estamos cansados de ouvir isso, né? Só que a gente não se prepara, não prepara o espírito, não prepara a alma e não prepara o nosso corpo. E Paulo sabia que ter o espírito, a alma e o corpo irrepreensível, isso é de extrema importância para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Quando eu falo de preparar para encontrar, eu lembro das 10 virgens. 5 delas tinham azeite em suas lamparinas, e 5 delas não tinham azeite na lamparina, e elas estavam esperando para encontrar com o noivo. Teve um certo momento que todas adormeceram, e aí ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Era o grito. E aquelas que não tinham azeite em suas lamparinas de reserva, elas começaram a pedir para as que tinham que lhe dessem azeite emprestado. Gente,
mas ninguém pode emprestar a vida espiritual, ninguém pode emprestar a vida com Deus que você tem para o outro. Quem tem que se preparar sou eu, quem tem que se preparar é você. Nós temos que nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Nós não podemos duvidar, amados, que Ele vai demorar, porque se eu achar que Ele vai demorar, então eu vou viver uma vida relaxada, eu não vou ter azeite de reserva na minha lamparina, eu vou achar que depois eu vou comprar em outro lugar, porque Ele vai demorar mesmo, então não tem problema eu não ter azeite de reserva. Mas a vida com Deus, ela exige que eu tenha vida com Deus de reserva, vida com Deus de abundância, estar preparado em todo momento, amados, em toda a forma, para encontrar com esse Deus maravilhoso. E quando Ele veio, ainda falando das 10 virgens, eu acredito que as 5, entraram, e as outras 5 ficaram gritando: abre-nos a porta, abre-nos a porta, porque nós pensávamos que para encontrar com o Senhor não precisava ter azeite de reserva. Nós acreditávamos para encontrar com esse noivo bastava ter um pouco de azeite, e se acabasse eu conseguia emprestar do outro. Mas não será assim, amados irmãos. Nós precisamos ter a vida cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia de compromisso, cheia de verdade, cheia de testemunho, para podermos encontrar com o nosso Deus. A igreja que Cristo virá buscar é uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. É uma igreja, amados, santa, porque no céu não entra pecado. Então isso vai fazer nós refletirmos que nós precisamos fazer um concerto com Deus. A pergunta que nós temos que fazer para nós nessa noite é: como está a minha vida com Deus? Como está a minha vida espiritual com Deus? Porque um dia você entregou a sua vida a Jesus, mas Paulo diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E se falta isso, temor e tremor, então essa salvação que nós temos, ela não pode ser chamada de salvação, porque não houve um desenvolvimento, não houve um crescimento. Então nessa noite Deus está falando conosco: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Se por acaso Ele viesse essa noite, como nós estaríamos? Será que nós estaríamos preparados? E se por acaso nós partíssemos para a eternidade, como estaria a nossa vida com Deus? Será que nós iríamos encontrar com o nosso Deus, ou nós ficaríamos por aí? Amém, pessoal? Essa palavra é uma palavra para eu e você refletirmos como está a nossa vida com Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. É isso que Deus está falando para nós essa noite. No capítulo 15 de Coríntios, é um capítulo onde Paulo ele vai fazer todo o esforço para demonstrar que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, porque havia um grupo de pessoas que se introduziram naquela igreja, que dizia que a ressurreição já era vinda, que já tinha acontecido a ressurreição. E a gente sabe, amados, se já aconteceu a ressurreição, então a gente também tem que acreditar que Cristo já veio. Mas Cristo ainda não veio, a ressurreição também ainda não aconteceu. Ele vai dizer que nós os que estamos vivos, não precederemos aqueles que morreram. Ou seja, os que morreram, eles ressuscitarão, eles receberão um novo corpo, um corpo glorioso. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos para encontrar o Senhor nas alturas. Veja que Ele vai voltar e os mortos ressuscitarão primeiro. Que mortos que vão ressuscitar?
aqueles mortos que morreram no Senhor, que morreram em Cristo, que morreram com a certeza da salvação e da vida eterna, e viveram toda a sua vida nessa terra com a esperança da eternidade. E depois nós, os que estivermos vivos, quem são esses nós que estivermos vivos? Os cristãos que estarão ligados na eternidade, estarão vivendo nesse mundo, casando, trabalhando e fazendo um bocado de coisa, mas preparados para encontrar com o seu Deus. Quando a gente fala no abrir e piscar de olhos, eles falam sobre um arrebatamento no abrir e fechar de olhos, mas a Bíblia não fala do arrebatamento no abrir e fechar de olhos, fala que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Esse é o único momento que a gente vamos encontrar esse abrir e fechar de olhos. Não é que ele vai nos arrebatar no abrir e fechar de olhos. Ele vai nos transformar. Esse corpo que é corruptível vai se transformar num corpo incorruptível de glória. Amém? Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara a sua vida para encontrar com o seu Deus. Porque seria-se muito relaxado, amados, se nós entregássemos a nossa vida a Jesus e acharmos que agora está tudo bem, que não precisa se preparar, então não precisa fazer mais nada. E nós precisamos estar preparados para encontrar com o nosso Deus. Eu não sei se foi aquele que falou hoje, o versículo que diz: sede santos, foi isso? 1 Pedro diz: sede santos como eu sou santo. Ou sede santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Então nós precisamos, amados, ter uma atitude diferente em relação à vida eterna. Quando Paulo, ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Agora escute, não somente a mim, mas a todos. Quem lembra? Então a coroa será dada a todos que amarem a sua vinda. Será que nós amamos a vinda dele? Será que nós almejamos a vinda dele? Ou nós estamos dizendo: Senhor, não vem agora não, estou cheio de erro, cheio de pecado, a minha vida está toda torta, se eu vier agora, eu nem sei o que vai ser da minha vida. Mas veja, a coroa são para aqueles que estão vivendo nesse mundo, estão trabalhando, fazendo uma série de coisas, mas a paixão deles é a vinda de Jesus, o amor deles é a vinda de Jesus. Eles estão dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque melhor do que a terra é o céu, amados irmãos. Amém? Então nós precisamos estar atentos, preparados para encontrar com o nosso Deus. Nós precisamos fazer isso. Vamos ficar em pé? Aleluia. Então o que nós falamos essa noite é que nós precisamos estar preparados para encontrar com o nosso Deus. E a reflexão que deve ser feita agora, hoje, nesse momento é: como está a minha vida com Deus? Será que eu estou amando a vinda de Jesus? Será que eu estou desejando que Ele venha? Você já pensou, será que a coroa vai ser dada para aqueles que não desejam a sua vinda? Mesmo as pessoas estando na igreja, mas elas não desejam a vinda dele. Paulo diz que Deus dará a todos os que amarem a sua vinda. Eu queria que você levasse isso para a sua casa. Será que eu amo a vinda de Cristo? Será que eu estou amando que Ele vai voltar? Feche os vossos olhos, logo após o louvor. Senhor, nos ajuda como igreja a estar preparados espiritualmente, Pai, fisicamente, na alma, meu Deus, preparados para encontrar com o Senhor, porque Paulo disse que todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados, irrepreensíveis. A tua alma tem que ser uma alma irrepreensível,
O teu espírito tem que ser um espírito irrepreensível, e o teu corpo tem que ser um corpo irrepreensível. E talvez você saiba o que é irrepreensível: aquilo que não é digno de repreensão, é algo de fato preparado, santo, puro para Deus. Esse é o corpo que Ele vai vir buscar, essa é a igreja que Ele virá buscar. Então prepara a igreja para encontrares com o teu Deus. Busque mais, clame mais, se entregue mais, se envolva mais, ame a vinda dEle. Faça um propósito hoje de dizer assim para Ele: Senhor, eu preciso amar a sua vinda, me ajuda a amar a sua vinda, porque eu tenho amado mais as coisas desse mundo do que propriamente a sua volta, a sua vinda para buscar a sua igreja. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém.